Sábios e sábias, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma live, sejam todos bem-vindos à penúltima parábola da nossa sequência de lives, as parábolas de Yeshua. Hoje, no penúltimo dia, nós temos uma parábola extremamente importante, que ela já começa com uma pergunta que nos corta, que é: se você não vai até o fim, por que você começou? Se você está empregando a sua vitalidade, empregando a sua energia em um projeto e você não vai até o fim, por que você começou? Por que você começa algo se você não vai até o fim? Se é para começar, eu vou até o fim. Escreve aqui para mim já, eu vou até o fim. Quero dar as boas-vindas para os alunos da Escola de Crença e Sabedoria, alguns corajosos como a Simone, a Lenice, a Lucimar, a Ângela, o Diego, a Johnny, o Marcos, alguns corajosos aqui, eles estão com as câmeras abertas. Outras pessoas aqui que eu enviei o link, não sei se eles não saíram da cama ainda, estão com vergonha de mostrar o rostinho aqui, mas eu quero dar as boas-vindas para alguns alunos da Escola de Crença e Sabedoria, quero dar as boas-vindas para todos os que estão também assistindo através do YouTube. Uma honra receber todos vocês aqui. Nós sempre começamos nossas reuniões, nossas manhãs de estudo com uma oração e hoje não será diferente. Nós fazemos a oração. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você curvasse sua cabeça, para que nós pudéssemos orar ao Eterno Deus, declarando quanto nós somos gratos por tudo aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Nós oramos assim: sou grato a Ti, Rei vivo e eterno, por ter restaurado a minha alma dentro de mim, com misericórdia. Tua lealdade é grande. E amém, amém. Escreve aqui no chat o motivo pelo qual você é grato no dia de hoje. Pelo que você é grato hoje? O Diego tá me vendo no YouTube, tá me vendo no Google Meet, tá me vendo por todos os lugares. Uma honra, sábios, uma honra ter todos vocês aqui. Sou grato por minha vida, sou grato por estar aqui. Sou grato por iniciar essa semana buscando a direção do Eterno. Amém, Alexandre? Que honra, meu irmão. Desde o princípio acompanhando, me sinto honrado pela sua vida. Sou grato pelo dom da vida. Sábios, penúltima live. Vai deixar saudade disso aqui. Eu vou confessar para vocês que a sensação que eu tenho é de que passou rápido. Passou rápido. O dia de hoje passou extremamente rápido. Aliás, essa sequência de lives passou rápido. Amanhã já é dia 20 e amanhã nós encerramos. Meu Deus. Não sei quando é que vai ser a próxima sequência de lives. Eu não sei. Eu não sentei com a minha equipe para, enfim, determinar inclusive como é que vai ser o futuro das matrículas da escola. Existem muitas coisas que nós precisamos definir. Agora, eu sei que depois que terminar essa sequência de lives, nós vamos precisar trabalhar. Estou falando aqui com os alunos da Escola de Crença e Sabedoria. Nós vamos precisar trabalhar porque nós estamos no desenvolvimento de um aplicativo para a Escola de Crença e Sabedoria. Um aplicativo que você vai conseguir baixar na Play Store, na App Store, da Apple, por exemplo. Porque aí a Escola de Crença e Sabedoria não vai mais ter uma área de membros. Ela vai ter um aplicativo. Então você vai ter notificações, vai poder entrar, vai ter devocional. Enfim, você que está entrando agora na Escola de Crença e Sabedoria, você está vendo isso tudo sendo mato. Mas no futuro você vai poder ser um participante disso. Sábios e sábias, Lucas, capítulo 14, versículo 28. Nós vamos falar sobre essa preciosa parábola. Deixa eu ver se tudo está organizado aí. Todos aqui no Google Meet conseguem me ouvir bem? Façam um sinal para mim. Todos me ouvem? Amém? Legal. Todo mundo no YouTube me ouvindo também? Hoje eu estou tentando tocar várias coisas ao mesmo tempo aqui. Já deu certo. Escreve aqui para mim, já deu certo, eu estou pronto. Parábola sobre o rei que vai à guerra, Lucas capítulo 14,
versículo 28. Suponham que um de vocês queria construir uma torre. Não se sentará e avaliará o custo para ver se tem capital suficiente para completá-la? Se não o fizer, quando tiver lançado o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem caçoarão de você, rirão de você, dizendo: este é o homem que começou a construir, mas não pôde terminar. E aí, a parábola basicamente ela é do versículo 31 ao versículo 33. Mas eu tomei a liberdade de ler desde o 28 para que nós pudéssemos ter um pouco mais de contexto. Aí Yeshua continua dizendo: ou suponham que um rei pretenda declarar guerra contra outro rei. Por acaso ele não se assentará primeiro e considerará que se 10.000 homens, se com 10.000 homens terá poder para enfrentar quem vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enquanto o outro estiver longe, enviará uma delegação e pedirá um acordo de paz. Portanto, quem não renunciará a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. É o que Yeshua fala. Vamos ler novamente. Suponham que um rei pretenda declarar guerra contra outro rei. Por acaso ele não se assentará primeiro e considerará que, se com 10.000 homens terá poder para enfrentar quem vem contra ele com 20.000 homens? Se não for capaz, enquanto o outro estiver longe, enviará uma delegação e pedirá um acordo de paz. Portanto, quem não renunciar a tudo o que possui, não poderá ser meu talmid, meu discípulo. Antes de você entrar numa guerra, que é o mesmo princípio de construir uma torre, antes de você construir uma torre, calcule o custo. Escreve aqui, ó. Antes de uma guerra, preciso calcular o custo. Escreve aqui para mim. Antes de entrar numa guerra, preciso calcular o custo. Essa parábola, nós podíamos ler ela, inclusive, desde Lucas capítulo 25 até o 35. Grandes multidões estavam viajando com Yeshua, voltando-se, e ele lhes disse: se alguém vier a mim e não odiar pai, mãe, mulher, filhos e filhas, irmãs, sim, e até a própria vida, não poderá ser meu talmid. E quem não carregar a sua estaca de execução e não me seguir, não poderá ser meu talmid. Aí depois ele conclui dizendo lá no versículo 34 e 35, o sal é excelente, mas se ele se tornar sem sabor, o que pode ser usado para lhe dar sabor? Não serve para o solo e nem para o adubo. As pessoas o jogarão fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nesta parábola, eu diria que num tom bastante exortativo, Yeshua ele está cercado por uma multidão, muitos dos quais eles estavam seguindo Yeshua com muito entusiasmo. Talvez eles estavam sendo movidos aqui pela curiosidade de seguir Yeshua, ou talvez pela esperança de receber um milagre, de poder comer um pão multiplicado, né, um pão com peixe multiplicado. Agora, no final das contas, Yeshua, em sua grande sabedoria e com seu olhar que de fato sondava os corações, ele não hesita em confrontar as motivações que eram superficiais e que muitas vezes impulsionavam a busca por algo maior. Então ele revela para eles e revela para nós também o verdadeiro valor, o verdadeiro custo e o custo inegociável de ser um discípulo de Yeshua. E Yeshua não está buscando seguidores casuais, aqueles que simplesmente estão na superficialidade da fé, aqueles que estão buscando somente por milagres, aqueles que estão buscando somente pelos benefícios que ele pode oferecer. Não. Yeshua está buscando corações que estão totalmente entregues a ele, totalmente dispostos a pagar um preço de renunciar, que estão dispostos a pagar um preço de fidelidade, que estão dispostos a pagar um preço de viver uma vida de fato de transformação. Será que você está disposto a pagar o preço? Escreve aqui, ó. Eu estou disposto a pagar o preço. Então, o convite que Yeshua está fazendo para nós aqui é um convite à profundidade e não simplesmente à conveniência. Não é fazer aquilo que é conveniente para mim, mas é fazer aquilo que profundamente eu fui escalado para fazer. E Yeshua está falando a respeito de o rei que se assentou para calcular a guerra antes de vencer a guerra, ou supostamente deveria ter sentado para calcular se ele conseguiria vencer. Será que você já se deu conta do preço que você deve pagar
o custo que é de seguir Yeshua? Comenta aqui. Será que você já se deu conta do preço que você paga por seguir Yeshua? Sabe, a primeira coisa que eu gostaria que vocês escrevessem, a primeira coisa que nós precisamos perceber é que Yeshua, ele está expondo novamente uma tensão fundamental e muitas vezes dolorosa. Qual é essa tensão? O abismo entre o desejo humano de seguir um líder carismático, que promete soluções, que promete riquezas, facilidades, e nós temos a realidade radical do discipulado no reino do eterno, que vai exigir sacrifício, vai exigir uma reorientação completa da nossa vida. A multidão, na grande maioria, eles buscavam os benefícios de seguir Yeshua. Quantos de nós, muitas vezes, estamos buscando os benefícios de seguir Yeshua? Escreve aqui para mim, ó. Eu busco a face e não as mãos. A face significa que você quer Ele e somente Ele. Agora, as mãos significa que muitas vezes você está buscando os benefícios. Cura, pão, libertação política, que era o que eles queriam na época, sem muitas vezes compreender a profundidade da transformação interior e do sacrifício pessoal que isso realmente exigia deles. Então a tensão ela mora aqui nessa ilusão perigosa de que muitas vezes nós acreditarmos que é possível ter o reino sem nós renunciarmos o nosso próprio reino pessoal. De que se pode seguir Yeshua sem carregarmos a nossa própria cruz, sem enfrentarmos a oposição, sem se desapegar das amarras do mundo. Sabe, eu estava refletindo ontem sobre isso. O reino não é um lugar de conforto. Escreve aqui, ó. O reino não é um lugar de conforto. Se você está buscando conforto, o reino não é o lugar para você estar. Essas palavras são duras, sabe? Mas eu tenho para mim que muitas das estratégias de evangelismo, elas começaram a pregar um evangelho de açúcar. Olha, Jesus te ama e venha para Jesus que tudo vai ser resolvido na sua vida, sabe? E não vai. Não vai, esquece. Ouso dizer que muitas coisas ainda vão começar a piorar. Você vai começar a ter mais ataque agora do inimigo, ele vai começar a te parar mais. Talvez você fique mais doente, você fique mais preocupado. Por quê? Porque o reino é lugar de compromisso. E Yeshua não promete um conforto nessa terra. Agora, ele promete um conforto eterno. Isso é verdade. Enquanto o príncipe desse mundo, ele promete um conforto nessa terra, mas eu tenho uma garantia para te entregar. Você vai ter desconforto a eternidade inteira. Então escolha qual conforto que você quer ter. Você quer ter um conforto para sempre ou um conforto temporário? Você quer ter um tormento para sempre ou um tormento temporário? Já dizia Spurgeon, para os santos do eterno Deus, para os filhos do eterno, os escolhidos, a terra, eu estou parafraseando as frases dele, ok? Mas o Charles Haddon Spurgeon ele falava que para os filhos do eterno Deus, os santos filhos dele, a terra vai ser o único inferno que eles conhecerão. Agora, para os ímpios, aqueles que não estarão na corte celestial para sempre, a terra é o único céu que eles conhecerão. Eu quero estar na pátria celestial para sempre com meu amado Yeshua. Por isso que para mim, muitas vezes é motivo de consolo passar por aflições aqui na terra. E sabe, todos nós passamos por aflições. Eu não tô fugindo aqui da parábola, misericórdia, mas deixa eu falar um negócio para vocês. Eu não gosto de muitas vezes seguir pessoas que a vida delas supostamente não tem problema. Você já seguiu algumas pessoas assim? Não fica nem doente a pessoa, fala assim, quem que essa pessoa é? O Homem de Ferro? Não fica doente, não acontece nada. E é mentira, sabe? Porque na vida real, pessoas ficam doentes, pessoas têm ansiedade, pessoas têm preocupações, pessoas passam por vales. No último mês, eu
precisei ir, sabes, a cerca de 2 velórios de pessoas próximas a mim que faleceram. Inclusive, um desses velórios, eu fui chamado inclusive para fazer o meu primeiro culto fúnebre, graças ao Eterno. O sacerdote estava presente e ele pôde fazer o culto fúnebre, senão eu que teria que fazer. Montei um sermão sobre culto fúnebre rapidamente, enquanto almoçava, porque eles me falaram, você pode falar algumas palavras aqui na parte da tarde? Eu falei, com certeza eu posso. Mas pessoas normais, pessoas do reino, sofrem aflições e Yeshua prometeu, dizendo que, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso quer dizer, vocês também conseguirão vencer. Então Yeshua, ele está confrontando essa fé superficial, que só busca aquilo que é cômodo, que só busca aquilo que é conveniente religiosamente falando, que evita o confronto com o eu, que tem uma falsa segurança e que faz as coisas pela metade. Obviamente nós sabemos que no fim das contas não é compromisso nenhum. E Yeshua está desmascarando a ideia de que o discipulado é um mero acréscimo à sua vida. Que o discipulado é como se fosse um hobby espiritual. E não é a própria vida redefinida, centrada, submetida inteiramente a ele. E Yeshua está colocando 2 pontos para nós aqui, 2 direções. Ou ele é tudo, ou ele não é nada. Escreve aqui para mim no chat, ó. Ou é tudo ou nada. Não tem meio termo, sabes? Ou é tudo ou nada. E eu sei que nós estamos aqui para dar o nosso tudo. Um grande comentarista, né, com a sua perspicácia teológica e uma profunda reverência às Sagradas Escrituras, ele nos ajuda a enxergar que a parábola do rei que vai à guerra, juntamente com a do construtor da torre, elas servem como um alerta, uma exortação, para que nós consideremos de forma séria, de forma racional, os custos e os perigos que estão envolvidos no discipulado cristão. A tese que nós temos aqui é que o compromisso com Yeshua, ele exige renúncia de si mesmo e de tudo aquilo que nos define fora do eterno Deus. Exige que nós tenhamos uma disposição inabalável para suportar as dificuldades, para suportar as perseguições e até mesmo suportar a morte. Nós somos alertados aqui contra a apostasia dessa superficialidade na nossa fé. E, inclusive, nós darmos frutos, esses frutos eles vêm de uma vida seguindo Yeshua, sendo discipulados por Yeshua, que é o que nós falamos na parábola de ontem, inclusive. Yeshua, como um bom general aqui, que conhece a realidade da batalha, ele não quer soldados despreparados. Escreve aqui, ó, eu não sou um soldado despreparado. Ele não quer soldados que estejam iludidos, ou pior ainda, soldados desertores. Você sabe o que é um soldado desertor? Um soldado desertor é aquele que escolhe sair da guerra. É aquele que escolheu, ele tomou a decisão de sair da guerra. É diferente daquele que se machucou e ele precisa de ajuda. Ele precisa que alguém carregue ele até que ele melhore. O soldado desertor é aquele que escolheu sair. Mas Yeshua, ele quer aqui que os seguidores dele, eles entendam. Ele quer que os seguidores entendam os termos do serviço, a magnitude da guerra espiritual e o custo da construção do reino antes deles se alistarem. Por isso que eu falo para vocês, nós precisamos ter fundamentos, sábios e sábias, inclusive quando nós formos evangelizar. Por quê? Se nós muitas vezes não falarmos para as pessoas do custo que é da construção do reino, se nós não falarmos para as pessoas do custo que é a guerra espiritual, do custo que é
a construção de uma torre. As pessoas com certeza vão ter surpresas, vão ter desilusões, vão ter desistências no meio do caminho. Eu e você conhecemos pessoas que, por vezes, mas eu comecei a olhar muito para o homem e sair da igreja. Você conhece alguém assim? Talvez entre nós temos pessoas assim. Porque eu comecei a ver muita coisa errada e eu saí. O reino não é lugar para mim. Eu comecei. Peraí, sabes? Mas você foi chamado para ficar olhando para as pessoas quando entrou para o reino do eterno Deus? Existia um mandamento que você ficasse pontuando os defeitos de outras pessoas? Eu comuniquei ontem para vocês. Você não tem um superpoder porque sabe enxergar bem o defeito das pessoas. Superpoder você tem quando você, apesar de enxergar os defeitos, você não se deixa afetar por esses defeitos. E se você enxerga defeitos em todos os lugares, mas você não tem nenhum tipo de solução para esses defeitos, deixa eu te falar uma coisa. Quem precisa de conserto é você. Então Yeshua ele está quebrando essa desilusão para que nós não tenhamos surpresas no meio do caminho. É importante notar que, obviamente, isso não é um impedimento para nós seguirmos a Cristo, mas o que Yeshua está fazendo é como se fosse um convite à perseverança fundamental na verdade, na consciência plena do que realmente significa seguir a Yeshua. Então, ele nos chama a uma fé madura, uma fé que pesa as consequências e mesmo assim escolhe estar com o Mestre. O abandono, muitas vezes ele é mais perigoso. Ele é mais perigoso. E aí, em contrapartida, nós temos o profundo amor incondicional do Eterno. E Yeshua, ele expõe com uma clareza brutal aqui. O que ele expõe é a necessidade de nós abandonarmos aquilo que nós prezamos muito. Até o que para nós é mais caro e intrínseco neste mundo. E Yeshua declara, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Sabes, isso aqui é duro. A grande verdade é que essa é uma afirmação muito dura, muito chocante para, inclusive, nós, ouvintes modernos. E certamente era para os ouvintes que estavam naquele momento com Yeshua, que viviam em uma cultura onde os laços familiares eles eram a base da identidade e da segurança social. Agora, um grande comentarista ele nos lembra que esse aborrecer é uma forma de hebraico idiomática aqui. É uma forma de expressão semítica que significa amar menos ou priorizar menos. Não se trata de você odiar literalmente, de você odiar de uma forma a destruir, mas é uma hierarquia de amor onde o amor a Cristo, o amor a Yeshua, deve ser supremo, deve ser absoluto, acima de inclusive os laços familiares e até mesmo os laços da própria vida. Isso nos ensina que a fidelidade ao Eterno, ela não pode ser negociada com afeições terrenas, por mais legítimas que essas afeições possam parecer, por mais naturais, por mais preciosas que elas sejam. O amor ao Eterno deve sempre estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E aí, a história bíblica, inclusive, sabes, eu preciso entregar essa palavra para alguém hoje. Não é por acaso que a gente está lendo isso aqui justamente hoje. Você acredita que eu... Meu Deus do céu, nem vou falar isso aqui publicamente. Lucas capítulo 14, versículo 26. Me permita anotar que eu preciso entregar essa palavra para alguém. Lucas capítulo 14, versículo 26. A história bíblica ela está repleta de exemplos onde a lealdade ao eterno Deus exigiu a renúncia de confortos, exigiu a renúncia de lares,
exigiu a renúncia de relacionamentos. Abraão, ele deixou a sua terra e a sua parentela. Moisés, ele abandonou a corte do faraó. Ele abandonou as riquezas. Levi, o publicano, ele deixou sua mesa de impostos para seguir o mestre Yeshua. Quando o nosso dever para com os nossos pais, para com os nossos cônjuges ou os nossos filhos compete com o nosso dever evidente para com Yeshua, nós devemos dar para Yeshua a preferência incondicional. A experiência dos prazeres da vida espiritual, a profundidade da comunhão com o Eterno e a crença inabalável nas esperanças e perspectivas da vida eterna vão tornar esta palavra aparentemente dura, mas depois um pouco mais suave. Por quê? Porque o que o Eterno oferece supera infinitamente qualquer sacrifício terreno que nós venhamos fazer. A questão que nós precisamos entender aqui hoje é: o que ocupa o trono do nosso coração? Quem tem ocupado o trono do teu coração? Ou o que tem ocupado o trono do teu coração? Porque Yeshua não aceita dividir esse trono. Yeshua não aceita dividir esse trono. Sábios e sábias que estão aqui no Meet comigo, vocês têm coragem de abrir a câmera ou não? Olha quantos sábios nós temos aqui, ó, no Google Meet. Alunos e alunas da escola adquirindo sabedoria. Olha quanto rosto bonito aqui, ó. Reinaldo, agora eu vejo você, Reinaldo. Antes eu só vi os seus comentários. Eu só te conhecia de ver os teus comentários. Agora eu te conheço de ver você, Reinaldo. Em breve vou te conhecer de poder estar com você. Bezrat Hashem. Tem muita gente, sábios e sábias, que levanta a torre, que até levanta a torre, mas levanta até metade do caminho e depois abandona a torre, sábios. Escreve aqui, ó, eu não abandonarei minha torre. Onde é que você tem começado e muitas vezes não tem terminado? Onde que você tem começado e não tem terminado, sabe? E aí, nós somos apresentados aqui a realidade de uma vida onde nós seremos perseguidos, onde nós teremos uma reputação. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está buscando boa reputação, eu quero falar uma afirmação muito dura para você. O reino não é lugar para você. O reino não é lugar para pessoas que buscam reputação, sabe? Por mais que a nossa geração parece que tenha tentado inverter os valores, e eu sinto que os valores estão meio invertidos, porque a igreja hoje tem prata, tem ouro, tem helicóptero, tem jato, tem de tudo, mas não tem autoridade para te dizer, levanta e anda. E aí os valores estão invertidos porque parece que muitos ministros não deram certo no business, eles não deram certo nos negócios, então eles estão tentando dar certo na empresa. Que é o que mais parece. A igreja está parecendo mais com empresa do que igreja. Agora, existe uma verdade. Se você está buscando por reputação, o reino não é lugar para você. E se você está buscando reputação dentro da igreja, toma cuidado porque talvez esse não pode ser o reino de Deus. Nós precisamos perceber aqui um ponto que é muito crucial, um ponto que nós não podemos escapar com relação ao discipulado, que é a disposição para suportar aquilo que é muito pesado, ou seja, carregar a própria cruz. E Yeshua afirma, aquele que não levar a sua cruz e não vier após mim, ele não pode ser meu discípulo. Yeshua, mas espera aí, eu estou vendo que tu estás carregando uma cruz, para onde é que tu estás indo? Aí Yeshua responde, eu estou indo para ser crucificado. Logo, todos aqueles que estão carregando uma cruz e seguindo Yeshua, eles estão indo para ser crucificados. Se você não estiver disposto a carregar uma cruz e seguir Yeshua para ser crucificado, Yeshua mesmo diz, não é palavras do Natanael. Não pode ser meu discípulo, Yeshua fala. Agora, no contexto histórico-cultural da época, carregar uma cruz não era só uma metáfora leve, não era só um símbolo de joias. Não, sabe? Eu quero que você entenda que carregar a cruz era uma imagem prática,
era uma imagem viva, vívida, era uma imagem, inclusive, aterrorizante de um condenado que estava subindo para morrer, arrastando um instrumento, inclusive, da sua própria execução pelas ruas. Ele estava sendo humilhado publicamente, a caminho de uma morte que era agonizante. Isso nos ensina que o discipulado, ele não é um caminho de felicidades, ele não é um caminho de prosperidade terrena, ele não é um caminho de aceitação social, mas é um caminho de identificação profunda com o sofrimento de Yeshua. É um caminho de identificação com a rejeição que o próprio Yeshua experimentou. Então, os discípulos, eles devem estar contentes porque eles receberam uma má reputação, porque eles foram carregados de infâmia, eles foram carregados de desgraça por parte das pessoas, mas que eles teriam uma glória tão grande quanto aquela que Yeshua recebeu. Então, a causa de Yeshua, ela produz um exame minucioso. Ela produz automaticamente uma separação entre o joio e o trigo. Satanás, que é o grande mentiroso, o grande ilusionista, ele mostra aquilo que talvez possa parecer melhor. Ele mostra o céu da terra, que é a glória terrena, que é o conforto, é a aceitação. Mas ele está escondendo muitas vezes aquilo que é pior, que é o que eu falei no começo dessa live, a condenação eterna, a futilidade de uma vida que caminha sem o eterno Deus, sem seguir Yeshua. Agora, se tratando de Yeshua, a grande verdade é que o melhor que o Senhor Yeshua ele tem a oferecer vai compensar de forma abundante qualquer dificuldade, qualquer perseguição, qualquer humilhação que nós possamos ter, que nós venhamos a enfrentar. É por isso que nós precisamos estar dispostos, sábios, a assumir que ter um casamento... Quantos aqui são casados mais de 30 anos? Ó, a Lucimar, Reinaldo, mais de 30 anos, Reinaldo? A Márcia, a Marileda. Agora deixa eu perguntar para vocês, sábios. Eu faria esse ano 12 anos de casados. Deixa eu perguntar para vocês que têm um casamento há mais de 30 anos. É sacrifício ou não é sacrifício? É sacrifício, sabes? Eu não sou casado há tanto tempo quanto os meus irmãos, que têm muito mais para me ensinar aqui a respeito de casamento. Mas, sábios, são 11 anos você falando não para aquilo que precisa falar não. São 11 anos você falando sim para aquilo que precisa falar sim. São 11 anos você abdicando da sua própria vontade. São 11 anos de você procurar colocar o outro no centro e não você. E aí eu falo para os meus irmãos aqui, ó, são mais de 30 anos. A Nanete, 35 anos. De você colocar o outro no centro, de você amar o outro. Sabe por quê, sábios e sábias? Porque isso é carregar a sua cruz. É difícil. É difícil criar filhos, principalmente na nossa sociedade conturbada, com várias pautas, com várias pautas de ideologias que querem quebrar com a infância das nossas crianças. E aí nós precisamos prestar atenção, porque o diabo tem investido agora nas crianças, inclusive nas crianças no ventre. A primeira coisa que ele vai tentar fazer é: tomara que essas crianças não nasçam. É por isso que nós temos essa grande narrativa em cima de aborto, em cima de já matar crianças antes que elas nasçam, antes que elas saiam do ventre. Por quê? Porque ele perdeu a primeira guerra quando uma criança nasce. Mas ela já nasceu. O que nós vamos fazer agora? Vamos começar então com ideologia. Vamos começar nas escolas, vamos começar a trabalhar desde a infância delas, com os desenhos, para que quando elas cresçam, obviamente, elas vão ser um problema para mim. Então, se nós não conseguimos matar elas no ventre, vamos então tentar matar a infância delas. Vamos tentar matar aquilo que elas estão aprendendo. Por quê? Porque senão o futuro, o inferno vai estar devastado. Então, sábia, estar no reino, enfrentar a humilhação, criar filhos, ter um casamento abençoado e de acordo com o eterno Deus, é sacrifício. Seguir o eterno Deus é uma vida de sacrifício. É uma vida de sacrifício. Sábios e sábios, vocês que estão aqui, acordando cedo,
Eu entrei aqui no YouTube e alguém falou, hoje foi difícil, mas eu consegui entrar, não sei quem foi. Mas falou assim, hoje foi difícil para acordar, mas eu estou aqui. Sabe, eu vou falar para vocês. Às vezes é difícil. Eu tenho procurado dormir cerca de umas 9, 9h30, para eu conseguir dormir pelo menos umas 7 horas. Eu consigo todos os dias? É claro que não. Quando eu comecei a live aqui, só eu comecei, 5h30 da manhã, o João Joel acordou. Aí a Laura foi lá no quarto para poder socorrer ele no que ele estava precisando ali. Mas teve várias lives aqui, sabe? Várias lives dessas. Hoje eu acordei às 4h30. Eu consegui dormir um pouco mais cedo ontem. Mas teve várias lives dessas que eu fiz, que eu tive que acordar 2, 3, 4 vezes para ir lá acordar, para ir lá, às vezes, acalmar o João Joel, que ele acordou, um pouco agitado. Teve algumas lives que ele acordou e eu já nem voltei mais para dormir, porque eu pensei, se eu volto a dormir, é dar sorte pro azar. Ah, eu não vou conseguir acordar. Então eu vou ficar acordado direto. Das 3 em diante. Por quê? Porque, sabe, é sacrifício. Mas eu não me apego nos resultados que eu posso ter aqui na Terra, eu me apego na glória que está sendo reservada e acumulada para mim na pátria celestial. E a consideração disso, sabes, ela é absolutamente necessária para que nós possamos perseverar. Ela é absolutamente necessária, especialmente em períodos de sofrimento intenso, de perseguição intensa. Quantos testemunhos nós ouvimos de famílias inteiras que estavam sendo decapitadas, e aí eles decapitaram, por exemplo, a mãe e o pai, e antes da mãe morrer, a mãe falava para a criança assim, ó, filho, não nega Yeshua, porque em breve a mamãe, o papai e você, nós todos estaremos nos encontrando. Meu Deus do céu. Sabes, é importante nós notarmos que mesmo em dias que nós temos aparentemente uma paz, esses assuntos eles precisam ser trazidos à prova. Duras palavras são aquelas que Salomão fala assim, ó, o coração do sábio está na casa do luto. Eclesiastes capítulo 7 e versículo 4. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Olha que interessante. Salomão está dizendo que o coração, ou seja, aí o seu tesouro está onde o seu coração está, então o coração do sábio, ele procura estar na casa do luto. Sábio e sábia, a casa do luto é o local onde tem um caixão com uma pessoa morta, com um ente querido que partiu. Quer dizer, se nós analisarmos a Bíblia friamente, sábios e sábias, nós vamos perceber o quão distante nós estamos. Tá tudo errado o que nós estamos vivendo. Meu Deus, eu até queria uma palavra que animasse mais nós todos nessa manhã de domingo, dia 19. Final de Copa do Mundo. Tem um monte de teoria de conspiração, não sei se você já assistiu, mas existe um monte de teoria de conspiração, inclusive das quais, sabes, muitas delas eu acredito, tá? Não vou falar aqui, mas muitas delas eu acredito. Envolvendo o número 19, envolvendo consagrações de crianças, enfim, sabes. Envolvendo, sobretudo, as coisas que estão extremamente compradas, e eu não duvido disso. Tudo que os homens fazem envolve dinheiro, por quê? Porque o Deus deles é Mamon, obviamente, então tudo extremamente comprado, tudo vendido, tudo para manipular, todos que às vezes estão ali. À medida que o tempo passa, como eu já falei, o diabo não está preocupado se você vai para o céu, para o inferno, ele está preocupado em gastar o seu tempo. E lá no começo do ano, eu falei muito sobre isso, sabes? Esse ano vai ser um ano de distração para aqueles que vão ficar ali assistindo televisão com o controle na mão. E está sendo um ano de distração. Acabou a Copa, nós temos o quê? Eleições, distração de novo. E aí nós perdemos o foco daquilo que nós precisaríamos estar focados. Agora, o coração do sábio está na casa do luto. Olha que interessante, ele está na casa onde tem tristeza, porque ele está trazendo todos os dias para a mente dele
o carregar a si mesmo a sua cruz, o seguir Yeshua, o morrer nessa cruz. Então, aqueles que não se dispõem a servir a Yeshua, a aproveitar de oportunidades de comunhão com Ele, ou se envergonharem de confessar Ele publicamente, por medo muitas vezes de ofender um amigo, um parente, ou talvez de perder um cliente, ou não quer confessar Yeshua por causa de um status social, essas pessoas dão motivos para que se suspeite de que elas amam mais a si mesmas, elas amam mais a sua reputação do que os interesses para com o reino. Toda pessoa que por vergonha, porque não quer perder um cliente, não quer ser mal vista diante das pessoas, ela não confessa a Cristo, ela está, através dessa confissão, dizendo que ela não prioriza Cristo. A cruz é um símbolo de uma renúncia diária, é um símbolo da morte para o eu, da morte para as nossas próprias ambições, da morte da nossa própria vontade. E é também uma confissão da nossa disposição inabalável de seguir Yeshua. Custe o que custar, até o fim eu seguirei Yeshua. Até o fim eu seguirei Yeshua. Escreve aqui para mim, ó. Eu seguirei Yeshua. Um grande comentarista, ao interpretar as analogias que Yeshua está fazendo nessa parábola, tanto a do construtor da torre, quanto a do rei que vai para a guerra, ele nos revela um plano de fundo bíblico aqui, muito profundo sobre prudência, sobre a deliberação, sobre a seriedade do compromisso que nós temos para com o Eterno. A parábola do construtor, desculpa, que está em Lucas capítulo 14, versículo 28, ela nos remete à sabedoria prática que é encontrada em toda a literatura de Israel, especialmente em Provérbios. Nós já estudamos a riqueza de Provérbios em julho de 2025 e Provérbios nos exorta para considerarmos de forma cuidadosa o planejamento antes de empreender em qualquer projeto. Qual de vós quer edificar uma torre e ele não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos? Ou seja, isso nos ensina que o discipulado ele não é só um impulso emocional e passageiro. Uma decisão leviana, é uma reunião de umas pessoas, é uma aventura irrefletida. Não, é uma decisão calculada, ela é racional, ela é profunda, ela deve ser consciente. Aqueles que assumem uma profissão de fé é como o construtor que está idealizando edificar uma torre, não como a Torre de Babel, obviamente que estava em oposição ao céu e que assim ela foi deixada sem ser terminada, mas é uma torre que está em obediência aos céus, com alicerces profundos e inabaláveis na rocha que é Yeshua. Ele é a Tzur Israel, a rocha de Israel. Então o custo dessa construção espiritual vai incluir o quê? A mortificação dos pecados. Vai incluir a renúncia das luxúrias mais queridas. Vai incluir a renúncia de uma vida de prazeres. E vai incluir que nós estejamos de forma constante vigilantes. Uma série uma série, inclusive, ininterrupta de deveres santos, de compromissos com o eterno Deus. Muitas vezes pode custar a reputação entre os homens, pode custar os bens, pode custar a liberdade, pode custar tudo aquilo que é caro para você nesse mundo. Pode custar, inclusive, a própria vida, como muitos dos irmãos têm perecido. A grande verdade é que, embora nenhum de nós tenha o suficiente para determinar nós tenhamos nunca teremos o suficiente de bens para determinar que esses bens realmente eles valem mais do que Yeshua. Deixa eu tentar colocar isso em outras palavras. Por mais que nós tenhamos bens, por mais alta patente que nós sejamos, nós nunca teremos o suficiente para determinar, agora não preciso mais de Yeshua.
Nós nunca teremos o suficiente, porque nada nessa terra é suficiente para ser comparado com a graça de Yeshua, a graça que nos basta. E essa graça, diferente das coisas que nós possamos adquirir, ela não faltará a nenhum de nós se nós buscarmos essa graça e se nós fizermos o uso dessa graça. A vergonha maior não é o custo, mas a vergonha maior é a desistência, é a apostasia, é sermos desertores, como aqueles que começam a edificar e eles não conseguem terminar. E aí a própria Bíblia fala que eles se tornam motivos de escárnio, de zombaria. Da mesma forma, a parábola do rei que vai à guerra, em Lucas capítulo 14, versículo 31, ela também fala a respeito de uma realidade militar, uma realidade diplomática do mundo antigo, onde a avaliação de recursos, a estratégia, a negociação de paz, elas eram cruciais para a sobrevivência de um reino. Um rei prudente, ele avalia cuidadosamente se ele vai ter forças para enfrentar um inimigo que é mais poderoso que ele. E se ele não vai ter forças, ele vai tentar avaliar se ele consegue buscar a paz enquanto ainda tem tempo. Isso nos ensina, sábio e sábia, que o estado de um filho do eterno de Deus nesse mundo é um estado constante militar. Porque nós estamos numa batalha constante contra os inimigos espirituais que são incansáveis. Quais são esses inimigos espirituais? Principados, potestades, a carne, o mundo. Nós devemos considerar se nós podemos resistir à dureza que um bom soldado de Yeshua ele deve esperar, receber, e com a qual Yeshua deve contar. A desproporção de força entre o pecador e o eterno, ela é infinitamente maior do que a de 10 mil contra 20 mil. Então, é nosso interesse vital nos reconciliarmos primeiro com Ele, aceitando as condições de paz que Ele oferece através do nosso amado Yeshua. Porque a demora é perigosa. A decisão deve ser tomada a tempo, enquanto o adversário ainda está a caminho da batalha, antes que seja tarde demais e a porta da graça se feche de uma vez por todas. Então, essas parábolas, no conjunto em que nós estamos estudando, elas estão reforçando para todos nós a necessidade de termos um compromisso total, de termos um compromisso consciente, de termos um compromisso deliberado. E isso vai ecoar, como diz o Diego, este é um eco da aliança do Eterno para conosco. O Eterno fez uma aliança para com Israel. Ele exigiu que Israel sempre escolhesse de forma clara casar-se com o Eterno Deus. Ele exigiu que Israel não tivesse reservas e que Israel tivesse uma plena consciência das implicações daquilo que eles estavam escolhendo. Portanto, nós precisamos saber que seguir Yeshua vai custar, sábios. Seguir Yeshua vai custar. E é por isso que vale a pena seguir Yeshua. É por esse motivo que vale a pena seguir Yeshua. Será que você está disposto de ir até o fim? Escreve aqui para mim, ó. Eu irei até o fim. Será que você está disposto de ir até o fim? Que honra ver todos vocês aqui, sábios e sábias. Razak, Razak, venid, Razak. Sejamos fortes, sejamos fortalecidos. Eu irei até o fim. Agora, Yeshua cobra esse compromisso de cada um de nós, sábios e sábias. Yeshua cobra esse compromisso de cada um de nós. Se nós de fato vamos até o fim, Yeshua cobra esse compromisso de cada um de nós. Ele vai cobrar esse compromisso. Ele vai cobrar o compromisso que você está fazendo. Não é comigo.
Não é com as pessoas que estão aqui, é com você mesmo e com o reino. O rei da parábola, antes de ir para a guerra, ele sentou e ele contou o custo. E Yeshua, ele não quer também só o seguidor que é entusiasmado. Ele quer quem de fato sabe o preço, sabe o custo, mas mesmo assim, ele disse sim. Ele resolveu dizer sim. E deixa eu falar uma coisa para vocês. O que aconteceu aqui? Ah, tá. E deixa eu falar uma coisa para vocês que é importante que vocês saibam. Deixa eu fazer só uma conexão com o que nós estamos fazendo aqui. Nós já estudamos juntos 18 manhãs aqui. Foram 18 manhãs em que nós estávamos contando o custo de estarmos juntos. Nós estivemos juntos aqui durante 18 manhãs. Agora, nós já calculamos o quanto é custoso nós seguirmos Yeshua. Porém, o quão prazeroso é, aliás, muito mais prazeroso do que custoso é seguir Yeshua. Quem aqui está desde o primeiro dia? Que acordou desde o dia 1 até o dia 19, que é hoje. Amanhã é o último dia. Sábio, sábia, sabe o que eu quero falar para você? Com isso que eu estou te dizendo? Você já sabe qual é o custo. Eu sei que nesses 20 dias, talvez você teve uma dificuldade de acordar cedo. Você poderia ter escolhido não acordar, você poderia ter escolhido ficar na cama até mais tarde. Você teve dificuldades. Mas você percebeu o custo de estar aqui, de todos os dias estar aqui. Se você já calculou o custo, você já chegou até a metade. Agora chega de calcular. Chegou a hora de você tomar a decisão de ir até o fim. Você não vai mais voltar atrás. A parábola ela tem uma imagem que é uma imagem muito dura. O homem que levanta a torre até a metade e abandona, ele vira piada. Se você vai até a metade de um projeto, mas abandona, é motivo de zombaria, você pode ser motivo de piada. Onde que você muitas vezes tem começado e não tem terminado alguma coisa, sabe? Algum projeto seu. Quantas vezes você começou a buscar o eterno Deus com fogo, com entusiasmo, mas você parou na metade? O Diego falou aqui, ó, os sábios da escola adquirindo sabedoria, eles são realmente comprometidos. É muito legal caminhar com o exército marchando lado a lado. Quantas vezes você começou a buscar o eterno Deus e você parou na metade? A sua vida espiritual, ela está cheia de fundação, mas você acabou não terminando de construir a torre. Então, no dia 21, sábio e sábia, é o dia em que vai determinar se você vai continuar construindo a torre ou se você vai parar. Se você chega no dia 20, assiste tudo e não avança para nada, você é o construtor que simplesmente foi até a metade. Então, era melhor que você nem tivesse começado. Era melhor que você nem tivesse começado. Por quê? Se você não vai até o fim, é bom nem começar. Não gaste seu tempo. Hoje é o dia de decidir não parar de novo. Ninguém termina a torre na força da vontade. Você termina a torre com planta, com material, com continuidade. Agora, 6h30, nós já tivemos aqui 57 minutos de live. Me permita falar rapidamente a respeito da estrutura. É o que eu quero te dar. A estrutura para que você possa ir até o fim e você não abandone na metade, como você já abandonou muitas outras vezes. Quantos aqui já começaram um projeto e abandonaram? Nós estamos tendo uma estrutura para que nós possamos juntos, de mãos dadas, irmos até o fim e não abandonarmos na metade como das outras vezes nós fizemos. Vou usar alguns minutinhos, quem não quiser, como nas outras vezes, pode pegar uma água, pode pegar um café, pode ir no banheiro. A live vai continuar, nós teremos mais estudos, inclusive depois que eu falar sobre a escola adquirindo sabedoria. Deixa eu fazer algo antes aqui.
no YouTube. Obviamente, para os que estão no Google Meet aqui comigo, vocês não precisam porque vocês já são alunos da Escola Adquirindo Sabedoria. Mas para todos aqueles que estão aqui no YouTube, eu vou colocar o link e já vou deixar fixado aqui, ok? O link da Escola Adquirindo Sabedoria. O que é a Escola Adquirindo Sabedoria? A Escola Adquirindo Sabedoria, sabes? É o local onde a sua caminhada ela deixa de ser começo sem fim. Porque nós temos um plano de estudos que te dá o mapa, se assim eu posso usar essas palavras, da torre inteira, desde o alicerce ao topo. Nós temos aulas de hebraico ao vivo, inclusive, que elas vão te levar direto à raiz. Você vai poder ter acesso aos materiais de apoio, inclusive ao replay da sequência de lives, as parábolas de Yeshua, riqueza de provérbios, tesouros de Eclesiastes, o fogo de cantares. Vai ter acesso a todas as outras lives que nós ainda faremos. Tudo fica gravado. Se você perdeu um dia, você continua, pode voltar de onde começou a assistir, você não desiste. Eu vou fazer depois da live aqui um bate-papo rápido com os alunos, perguntas e respostas aqui depois que acabar a live, através do Google Meet, nesse Google Meet que os alunos estão comigo aqui, ó, eu vou fazer perguntas e respostas, responder algumas perguntas. Você tem acesso a estarmos caminhando juntos pelo próximo ano para que no dia 20, isso que nós começamos, ele não fica lá abandonado. Além disso, você entrando na Escola Adquirindo Sabedoria, você vai ter direito, você vai ter acesso a comprar a Bíblia Judaica completa com 30% de desconto. Esse desconto é para os alunos. Se você vai até o fim, dita aqui para mim, ó, eu irei até o fim. Se você vai até o fim, a decisão que você tem que tomar não é ontem, é agora. Agora preste atenção. Eu vou falar sobre a escola hoje e amanhã vai ser o último dia que eu falarei sobre a escola. Amanhã vai ser o último dia. Sendo bem sincero com vocês, nós ainda não temos uma previsão de quando nós abriremos a escola novamente. Nós não temos uma previsão de quando nós abriremos a escola novamente. Estou falando isso para vocês, não é estratégia. Os alunos que estão comigo sabem, eu não preciso ficar forçando nada aqui. Mas nós ainda não temos um dia que nós abriremos as matrículas novamente. Então, muito provavelmente, dia 21, você vai acessar a página e ela vai dizer assim, ó, inscreva-se aqui para a lista de espera. É basicamente isso que vai acontecer. Eu não sei se a assinatura vai ser estendida, se ela vai ser vendida para depois. Eu ainda não reuni com a minha equipe para batermos o martelo e, de fato, fazermos aquilo que nós temos que fazer. Então, uma coisa eu sei, dia 21 eu não estarei ao vivo aqui falando para vocês sobre a Escola Adquirindo Sabedoria. Isso é verdade. Isso é um fato. Isso eu nem precisei reunir com a minha equipe. Por quê? Porque eu sei que dia 20 as lives acabam. Então, eu também não sei se o preço que nós estamos fazendo atualmente ele vai continuar o mesmo, mas uma coisa eu sei, falta um dia, amanhã acaba a sequência de lives, as parábolas de Yeshua. O custo está na tela, poderia custar mais, mas custam apenas, o investimento é esse, 12 parcelas de R$ 29,90. E é um pequeno custo perto do benefício que você vai receber. Perto do custo que você tem de começar algo e ir até pela metade. O custo que você tem de começar algo e ir até a metade é muito maior do que o investimento na escola. Você entra no link que está aqui no chat no YouTube, já enviei o link no chat no YouTube. O link eu também já enviei no Google Meet aqui, apesar de que, sabes, se você está no Google Meet, é que assim, sabes, ó, tem uma coisa muito sincera que eu vou falar aqui. Vou só dar um alerta aqui pro pessoal que está no Google Meet. Existem alguns alunos que eles cancelam a matrícula da Escola Adquirindo Sabedoria, mas eles não saem do grupo Mesa dos Sábios. E sabe o que nós, da equipe, fazemos? Não tiramos essa pessoa do grupo. Sabe por quê? Porque é a sua integridade para com o eterno Deus. Não é minha responsabilidade. Eu não sou juiz. Tem alguns alunos que eles cancelam a matrícula, mas eles ficam no grupo. Por quê? É no grupo que a gente envia o link das aulas, é no grupo que nós enviamos os materiais de apoio.
Então, assim, se você está no Meet e você não é aluno, faça a sua matrícula agora. O link também está no Meet. Você pode pagar através do Pix, através do cartão de crédito, parcelado inclusive em 12 vezes. Se você teve qualquer dificuldade, alguém falou aqui, ó, Reinaldo, com todo respeito, mas o senhor lembra o Steve Jobs. Se você teve qualquer dificuldade de entrar na Escola Adquirindo Sabedoria, só enviar um e-mail. A Nanete falou, isso tem a ver com caráter, né? É só enviar um e-mail para suporte@adquirindosabedoria.com.br. Novamente peço uma paciência, porque nós estamos, obviamente, respondendo muitas pessoas nesses últimos tempos. Bom, o link está fixado aqui no Google Meet, o link também está fixado aqui no chat do YouTube, ok? O acesso vai cair no seu e-mail, se teve algum problema, suporte@adquirindosabedoria.com.br. O rei que não contou o custo, ele perde a guerra. Agora, aquele que contou o custo, sabia quanto custaria e também não foi, ele perde a guerra do mesmo jeito. Só que ele perde a guerra sem lutar. Agora, você contou o custo. Você já esteve aqui 19 manhãs. Vai estar aqui por 20 manhãs. Em nome de Yeshua, você estará aqui comigo novamente amanhã. Então não deixa a torre pela metade, justamente na véspera de tudo isso acabar. Link está liberado, faça sua matrícula. Se você não vai até o fim, por que que você começou? O reino não é conveniência, sábia. O reino é entrega. Escreve, eu decido por sabedoria e não por condição. Eu decido por sabedoria e não por condição. Últimas chamadas que eu estou fazendo aqui. Yeshua, ele conclui a exortação com uma imagem muito poderosa aqui. Existe um detalhe no texto que é relevante para que nós possamos ter uma advertência muito solene. Ele diz, bom é o sal, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Existe um grande sábio que ele interpreta essa passagem como um alerta muito contundente contra a apostasia e a degeneração do verdadeiro espírito e o temperamento de um filho e filha do Eterno. Alguém falou que o microfone está picotando? Voltou agora? Tá melhor, sabes? Quer dizer, voltou, eu não mexi em nada. Aqui no Google Meet, o microfone, como é que tá? Tá picotando ou não? O pessoal no Google Meet tá falando que tá normal. No YouTube continua picotando? Acho que pode ser porque na hora que eu apertei para gravar, eu estou gravando essa live aqui para depois eu disponibilizar para os alunos da Escola Adquirindo Sabedoria. E aí eu acho que quando eu apertei para gravar, o computador deu uma travada e aí nisso ele acabou dando esse problema. Margarida falou, Natanael, tem que arranjar uma forma de pagamento que dê, o meu cartão de crédito não dá. Sábia, entre em contato conosco, suporte@adquirindosabedoria.com.br, que nós enviamos para você o link para pagamento de fora do país. No contexto judaico e agrícola da época, presta atenção nisso, contexto histórico-cultural, o sal, ele era um alimento muito essencial. Ele era usado para preservar alimentos, ele era usado para purificação, ele era usado para dar sabor. Agora, o sal na Palestina, muitas vezes impuro, misturado com outros minerais, ele podia perder a sua salinidade e ele se tornava completamente inútil. Isso nos ensina que os bons filhos e filhas do Eterno, eles são o sal da terra, especialmente aqueles que são ministros, aqueles que são líderes, que, por suas instruções, através do seu exemplo, eles temperam a todos aqueles
com os quais eles conversam. Eles impedem que haja uma corrupção moral na vida dessas pessoas. Eles direcionam espiritualmente a vida dessas pessoas. Eles dão sabor à vida dessas pessoas. Agora, aqueles filhos e filhas do Eterno que são degenerados, aqueles que, em vez de abandonarem aquilo que eles possuem no mundo, eles na verdade acabam abandonando a sua profissão de fé. Ou seja, eles se tornam como o sal que perdeu o seu sabor. Eles se tornam carnais, eles se tornam mundanos, eles se tornam destituídos de um espírito de um filho e filha do Eterno. Eles se tornam a coisa mais inútil e sem valor. A grande verdade é extremamente difícil e talvez praticamente impossível recuperar um apóstata. Se a nossa vida com o eterno Deus ela não prevalecer para curar os homens do seu mundanismo, da sua sensualidade pecaminosa, se esse remédio, o mais poderoso de todos, a nossa vida com o eterno Deus, tiver sido em vão, então nós devemos concluir que não há esperança para o caso de um apóstata, quem sabe. Um professor de religião cuja mente, cujas maneiras são muitas vezes depravadas, ele vai ser um animal mais inútil, o animal mais perigoso. Por quê? Porque ele corrompe em vez de preservar. A curiosidade judaica aqui, ela mora na composição do sal da região, que não era cloreto de sódio puro, mas era uma mistura de minerais. Quando o cloreto de sódio ele se dissolvia ou ele era drenado pela umidade, o que restava era só um pó branco que era inútil, sem qualquer propriedade de salgar ou de preservar. Então essa é a imagem que Yeshua está usando. É um confronto direto a essa ilusão de que você pode manter a forma externa da sua fé, pode manter a sua religiosidade, que na verdade é vazia, sem a essência transformadora de um discipulado real, de um discipulado radical, ativo. O sal aqui que perdeu o sabor, ele é a representação de uma fé que é vazia. Uma religião que não tem poder, que não serve para nada. Ou seja, deve ser lançada fora para ser pisada pelos homens. E sabe, é um veredito muito duro aqui sobre a nossa própria inutilidade. A inutilidade daqueles que tiveram a oportunidade de ser luz, de ser sal, mas eles escolheram a mediocridade e escolheram a apostasia. Escolheram ter uma vida mediana, não tem sabor, é insosso. Não existe coisa pior do que comer uma comida insossa, sabes? Então, a ilusão central que Yeshua confronta nessa parábola aqui é a de que é possível nós sermos seguidores de Yeshua, sermos seguidores do eterno Deus, sem uma entrega total e sem uma entrega incondicional, sem uma reorientação completa das nossas prioridades, daquilo que nós nos afeiçoamos. Muitos desejam as bênçãos do reino. Quantos aqui desejam as bênçãos do reino? Paz, alegria, vida eterna. Amém. Eu quero prosperar. Amém. Mas quantos estão dispostos a pagar o preço da renúncia? O preço do sacrifício pessoal, o preço da obediência radical que o reino exige. Muitos querem viver o extraordinário, mas poucos estão dispostos a viver o ordinário. Muitos querem libertar Israel do Egito, mas poucos estão dispostos a ficar cuidando das ovelhinhas do sogro. Muitos estão dispostos a matar Golias, mas poucos estão dispostos a ficar cuidando das ovelhinhas do pai. Muitos estão dispostos a pegar a espada e decepar a cabeça de gigantes, mas poucos estão dispostos a ir no acampamento e levar pão, queijo, trigo para os irmãos. Muitos estão dispostos a ver Lázaro ressuscitando, mas poucos estão dispostos a tirar a pedra
que impede Lázaro de sair. Muitos querem andar com o Yeshua que multiplica os pães e peixes, mas poucos querem andar com o Yeshua que vira as mesas. Deixa eu dar uma respirada aqui. Eu acho que eu estou num tom muito exortativo. É muito cedo, sabe? É 6h46 da manhã, misericórdia. Então, a parábola está desmascarando para nós essa ideia de um discipulado conveniente. Deixa eu falar uma coisa para você, sabe? Discipulado não é um programa da igreja. Aliás, discipulado é um princípio do reino. Eu sinto muitas vezes que a igreja pegou um princípio do reino e colocou dentro de um cronograma da instituição. Ou seja, aquilo que deveria ser o princípio para a instituição acabou se tornando uma conveniência da instituição. O discipulado, onde Yeshua acaba sendo apenas um acessório para uma vida confortável, para uma reunião dos amigos, um amuleto para uma prosperidade terrena. Não, essa máscara precisa cair e Yeshua está confrontando essa falsa paz de quem acredita que muitas vezes pode servir a dois senhores, pode servir a Deus, ao dinheiro, pode servir a Yeshua e ao próprio ego, que é também um Deus. Você pode talvez servir a você mesmo e servir ao eterno Deus, não tem como. Você não pode mais adiar a decisão de se render completamente ao eterno Deus. A grande verdade é que Yeshua, ele exige metade de nós. Não. Yeshua exige tudo de nós. Não é porque ele seja um tirano, caprichoso, autoritário, mas é porque ele sabe que somente na entrega total, somente uma submissão completa à vontade dele, nós encontraremos a verdadeira vida, nós encontraremos a verdadeira felicidade, nós encontraremos a verdadeira prosperidade e o propósito pelo qual ele nos foi criado, o propósito eterno para o qual ele de fato soprou o Ruach HaKodesh sobre as nossas narinas. Então, isso nos ensina que a decisão de seguir Yeshua não é um convite a um clube social, onde nós entramos e nós saímos à vontade. Nós estamos sendo alistados para um exército em uma batalha constante. Nós estamos sendo alistados para uma construção que exige fundações sólidas, uma vida que deve ser temperada, uma vida que deve ser preservada para que ela seja relevante. Nós precisamos, sábios e sábias, examinar com honestidade brutal as nossas prioridades mais profundas, o que realmente nós amamos mais. Será que você tem coragem de confessar o que você tem amado mais? A quem nós estamos servindo com a nossa energia, com o nosso tempo, com os nossos recursos? Será que nós estamos dispostos a abandonar aquilo que nos prende, a carregar a nossa cruz diariamente, a perseverar na nossa fé, mesmo que nós estejamos diante das adversidades mais severas, da rejeição social ou de uma perda material? Nós precisamos estar de frente aqui com a ilusão de um discipulado que ele é fácil, um discipulado sem custo, que é uma armadilha mortal, que levará à apostasia e à inutilidade espiritual. Estar na igreja pela metade, sábia, vai te levar a uma inutilidade espiritual. O Eterno nos chama a uma decisão real, a uma escolha consciente e deliberada de colocar Yeshua acima de tudo e acima de todos, sem reservas, sem concessões, sem olhar para trás. Escreve aqui, ó, eu não olharei mais para trás. Obrigado pelo seu comprometimento de estar aqui. Nós temos uma decisão para ser tomada no dia de hoje. O preço inegociável do reino. É uma verdade que Yeshua não suaviza. Ele não dilui. Ele não permite que essa verdade seja ignorada. Ele nos confronta com a realidade inegável de que o discipulado não é para os indecisos. Escreve aqui, ó, o discipulado não é para os indecisos. É para aqueles que querem compromisso, não é para aqueles que querem barganhar com o Eterno, ou para aqueles que desejam ter uma fé sem custo.
Nós tivemos aqui um chamado à renúncia de nós mesmos, sábios e sábias. Você precisa de uma disposição, literalmente disposição, estar disposto aos vales, estar disposto ao sofrimento, estar disposto a priorizar absolutamente Yeshua, então somente Yeshua. As exigências que Yeshua nos faz, elas são exigências radicais, mas elas também são completamente compreensíveis dentro de uma cultura que valoriza a lealdade suprema e a prudência na tomada de decisões. O plano de fundo bíblico aqui nos mostrou, através dessa parábola, que a aliança com o Eterno, ela sempre exigiu uma escolha. Uma escolha clara, uma escolha que não tem reservas. É uma plena consciência daquilo que vai implicar. Se você colocou a mão no arado, não pode mais olhar para trás. O detalhe do sal que perde o sabor é um alerta para todos nós, para a tragédia da apostasia e para a utilidade de uma fé que muitas vezes é superficial, que não transforma, que não preserva. Será que a sua vida tem transformado a vida de outras pessoas? Será que você tem preservado a vida de outras pessoas, a sua própria vida? Sabe por quê? Sabe? Porque não existe meio termo, não há espaço no reino para um discipulado que muitas vezes é morno. Ou Yeshua é o Senhor de tudo nas nossas vidas, ou Ele não é o Senhor de nada. Será que nós estamos realmente dispostos a contar o custo, a abandonar aquilo que nos prende? A carregar a nossa cruz diariamente? E a permanecermos salgados, preservando o sabor e a eficácia da nossa fé em um mundo que muitas vezes não tem sabor nenhum? Que o Eterno possa nos conceder essa nossa oração na manhã de hoje, a sabedoria para calcular o custo, para calcular a coragem de renunciar ao que nos afasta dele. E termos a força para uma entrega total de um compromisso que de fato é inabalável. Abba, afasta de nós tudo aquilo que nos afasta de ti, para que de fato nós possamos ser discípulos verdadeiros, prontos para essa guerra espiritual na qual nós fomos alistados, prontos para a construção do reino, sem perder o nosso sabor, a nossa essência. A escolha é nossa neste momento, mas as consequências, sábios e sábias, elas serão eternas. Se você não vai até o fim, por que começar? O reino não é simplesmente uma conveniência, sábia. O reino é entrega. É entrega. A decisão prática do dia de hoje. Eu quero que você escreva no seu caderno. Qual é a guerra? Qual é o compromisso? Qual é a renúncia que você precisa calcular hoje diante do Eterno Deus? Qual é a guerra? Qual é a renúncia? Qual o compromisso que precisa ser calculado diante do Eterno Deus? Obrigado por você estar aqui. Obrigado pelo seu comprometimento. Obrigado pela honra de nós estarmos juntos. Eu vou seguir agora alguns minutos com os alunos da Escola Adquirindo Sabedoria para um bate-papo em privado aqui no Google Meet. Você que não é aluno da Escola Adquirindo Sabedoria, o link está fixado para você acessar a escola aqui no chat. Nós nos veremos amanhã, no dia 20 de julho, para a última live da sequência de lives, as parábolas de Yeshua. Você que não entrou ainda, lembre-se que nós estaremos parando de falar sobre a escola amanhã. Portanto, eu encerrarei a live aqui no YouTube agora. Diga-se de passagem, antes de vocês saírem, aí eu não vou colocar a frase do dia hoje não. Coloquem vocês, sabe, no Instagram de vocês. Não vou colocar hoje não. Não tô preso aqui à religião. Não tô preso ao método. A frase do dia seria: se você não vai até o fim,
por que começar? Essa seria a frase do dia. Faz o seguinte, posta você a frase do dia no seu story. Vou encerrar a live aqui no YouTube. Você que está no YouTube, o link está na descrição. Que o Eterno te abençoe. Está na descrição? Não, perdão. Está aqui no chat. E eu estou no Google Meet com os alunos. Alguém perguntou aqui no Google no YouTube. Eu sou aluno, como faço para entrar no Google Meet? O link foi enviado no grupo Mesa dos Sábios. Se você não está no grupo Mesa dos Sábios, você deve entrar em contato no suporte@adquirindosabedoria.com.br para nós te incluirmos. Que o Eterno Deus te abençoe. Seja bem-vindo você que está entrando agora. YouTube, até mais. Vou ficar alguns minutinhos com os alunos do Google Meet. Shalom, shalom para você que está no YouTube. Até amanhã.